Olá, estamos de volta com mais um informativo Eleições 2016. E como vem acontecendo aí já há algum tempo, sempre com a presença do doutor Maurício Mendes, que é advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado, Wilson, sempre, mais uma vez, sempre eu que agradeço. Vamos começar outro informativo, não é isso? Doutor Maurício, primeiro, os eleitores muitas vezes votam, mas não sabem o que o vereador faz na Câmara Municipal. Qual o papel e também as funções? O vereador ele é eleito para quê? O vereador ele é representante do povo, né? Nós temos um sistema que divide o poder em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo em âmbito nacional, ele é exercido pela Câmara dos Deputados, que representa o povo, e pelo Senado Federal, que representa os estados. Em âmbito estadual, pela Assembleia Legislativa, e em âmbito municipal, pela Câmara dos Vereadores. A função dos vereadores, a função do poder legislativo, é fazer leis, a função precípua, né? Eu falo que democracia é uma ditadura das leis. Ninguém faz ou deixa de fazer alguma coisa, senão em virtude de leis. Daí a grande importância da escolha do nosso poder legislativo. Porque eles que vão fazer as leis e as nossas atitudes, as nossas condutas serão permitidas ou proibidas de acordo com o que estiver previsto em lei. Além disso, o poder legislativo tem a função também de fazer a fiscalização do poder executivo. Essa fiscalização pode ser contábil, a partir do auxílio do Tribunal de Contas, na União, o Tribunal de Contas da União, no Estado e na grande maioria dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado, só o Rio de Janeiro e São Paulo que tem tribunais de contas do município, né? E a fiscalização dos atos, né? E também nós temos dois exemplos agora, Sim, bem próximos, mais a função do legislativo, que não é uma função atípica do legislativo, que vai ter em Teresópolis e mesmo em âmbito nacional, que é julgar o chefe do executivo na prática no de caso da crimes de improbidade. ex-presidente Da Dilma, ex-presidente e do ex-prefeito Arley Rosa. Arley Rosa, do Teresópolis, bicampeão, né? Arley É Rosa bicampeão, exatamente. e Jorge Mário. Agora, e o prefeito? O que ele tem que fazer? Fazendo um comparativo, o vereador, ele pode pedir para a construção para que a prefeitura construa uma praça pública? Pedir ele pode. Né? Mas não pode construir. Ele não é responsável pela execução. Execução. Ele é responsável pela execução, pela administração, como o nome, sem querer ser redundante, como o próprio nome fala, o poder executivo. Ele que vai vai avaliar, dentre todas as necessidades que o município tem, quais aquelas que são prioritárias, respeitando o percentual mínimo que a Constituição determina, de aplicação na saúde, de aplicação na educação, e também respeitando o percentual máximo que a Constituição determina que não pode haver gastos, por exemplo, com funcionalismo. Então, o que a gente sempre fala, administrar é você avaliar, dentre seus recursos, que são sempre finitos, você tem as necessidades que são infinitas, né? Tem várias necessidades, mas você só tem uma determinada quantidade de recursos. Daí a gente faz a questão das escolhas. Sim. A gente escolhe, dentro das prioridades, o que vai ser feito. A função, nesse sentido, a função do vereador se torna relevante porque o vereador pode ser um intermediário entre o próprio povo e o executivo, né? Quer dizer, aí no caso, entre as moções... moções, indicações, né, levando ao executivo, que não tem caráter vinculatório, o executivo não está obrigado a cumprir aquilo, né, mas ouvir a população o que a população deseja e falar, olha, prefeito, em tal lugar nós temos tal demanda, né, então aqui eu indico para fazer tal situação, porque é um anseio da população. Mas, repito, não tem caráter vinculativo. Vereador não dá emprego, vereador não faz obra, não calça rua, nada disso. Agora, o que é a lei de responsabilidade fiscal, que é tão falada, mas que muita gente não conhece, não sabe o que significa, qual o objetivo principal dessa lei? A lei de responsabilidade fiscal é uma lei de direito financeiro que regula a forma como os recursos públicos serão arrecadados e serão aplicados, é a forma como isso vai ser prestado contas à sociedade. Ela estabelece determinados limites, né, para evitar, por exemplo, o endividamento seguido
do município e passar dívidas para as gestões futuras e inviabilizar a continuidade do serviço público. É preciso ter em mente o seguinte, os governos são transitórios. É de 4 em 4 anos. A sociedade é permanente. Então, são criados mecanismos de fiscalização de lei. Eu iniciei conversando que ninguém faz ou deixa de fazer nada, senão em virtude de lei, em que é preciso regular esses gastos, a forma como isso é gasto e a forma como é prestada conta à sociedade, para que o destinatário final, né, no final o destinatário é a sociedade, possa exigir, saber como está sendo gasto e exigir que seja gasto de acordo com a lei. Quanto o município pode gastar com funcionalismo público, ou seja, com pagamento de despesa com seus servidores? Em havendo o excesso de gasto de 54%, obviamente há uma infração à lei. E ele pode ser sancionado com situações como desde a rejeição das próprias contas até uma caracterização, dependendo do grau, dependendo da desídia, dependendo do motivo que levou a isso, de ato de improbidade. Ok, muito obrigado, doutor Maurício Mendes. E no próximo bloco, no próximo informativo, é claro, nós vamos falar sobre propaganda eleitoral na internet. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima vez aqui na TV Cidade.